todos muito bem-vindos à nossa análise de futebol para o dia 9/3, nosso domingão. E se você quiser ficar por dentro das melhores análises e fugir das ciladas, daquelas cotações que a casa de aposta coloca que nem sempre é aquilo lá, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu trouxe 5 jogos analisados e uma dica bônus muito especial para vocês. E para quem não me conhece ainda, eu sou o Cezão, analista esportivo há mais de 4 anos, desde 2021, preparando conteúdo de aposta esportiva para vocês. Se você chegou agora por aqui e ainda não tá inscrito no canal, já sabe, né? Clica no botão se inscreve, deixa aquele like pra gente que ajuda muito o nosso trabalho. E não esquece de ativar as notificações, é mais importante ainda, que aí você não perde nenhum dos vídeos que eu posto pra você. Agora chega de enrolação e bora para o primeiro jogo de hoje. Vamos começar com o jogo do Getafe e Atlético de Madrid. Getafe, né? Uma cotação de 1,95 pro Atlético, não vejo valor nessa cotação. Vocês já viram a pedreira que o Atlético vai enfrentar nos próximos dias? Então vamos lá, deixa eu passar para vocês a análise desse jogo aqui, para você ver se vale a pena ou não entrar nos resultados. O Atlético de Madrid tem uma sequência de jogos decisivos pela frente. Enfrenta o Real Madrid no meio de semana, o Barcelona pela La Liga e o retorno do jogo da Copa do Rei contra o Barcelona também. Ou seja, são 4 jogos importantíssimos, valendo a liderança da La Liga, classificação da Champions League, Copa do Rei. Pode ser que o Atlético poupe jogadores, pode ser que o Simeone poupe jogadores, ou não, ou vai todo mundo. Isso a gente não sabe ainda, tem que ficar de olho na escalação do time. Se você for fazer o seu jogo pré-live, dá uma seguradinha, espera ali no último minuto, viu a escalação, beleza, vamos fazer a nossa entrada. Em relação a estatísticas, o Getafe tem uma defesa bem sólida em casa, sofrendo apenas uma média de 0,6 gols por jogo. Já o Atlético de Madrid tem uma média de 1,5 gol marcado fora de casa e também sofre poucos gols jogando fora de casa. O Atlético vence 57% das partidas no segundo tempo, enquanto o Getafe perde 15% das partidas no segundo tempo. Aí você já dá pra ver a diferença de estilo entre os dois times. A gente pode esperar um jogo mais amarrado aqui entre esses dois. Apenas 8% dos jogos do Getafe em casa terminam com over 2,5. Opções que eu trouxe pra esse jogo, tá? O que eu acredito que tenha valor. Atlético vencendo e empate anulando a aposta, né? Fora vence, empate anula a aposta. E destaques individuais, como o Julian Iglesias, do Getafe. É uma ótima opção para você colocar para roubada de bola. No jogo contra o Barcelona, ele meteu 4 roubadas de bola e no jogo contra o Real, 5 roubadas de bola. Então, as duas opções que eu trago são essas. Fora empate anula e o Julian Iglesias, do Getafe, para roubada de bola e desarme. E agora vamos lá, vamos para o nosso segundo joguinho de hoje. Primeiro já Chelsea e Leicester. Eu vou falar uma coisa pra você. Um dos meus pipoqueiros favoritos, o Chelsea, mas até que vem bem, não vem decepcionando tanto. Vamos ao jogo. O Chelsea vem embalado após uma vitória sobre o Copenhague na Conference League, enquanto o Leicester amarga a 19ª posição na Premier League. Se tratando de estatísticas, que é o que a gente quer saber, o Chelsea vem de 3 vitórias seguidas em casa, só perdeu 2 jogos em casa nessa temporada. Isso aqui é importantíssimo. Tem uma média de 2 gols marcados por jogo, mas sofre frequentemente. Frequentemente ele toma um golzinho ali, né? O Leicester tem a pior defesa da liga, sofrendo gols em todos os jogos. Fora de casa, venceu apenas 2 partidas e tem 7 derrotas nos últimos 8 jogos. É isso mesmo, você não ouviu errado. 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Uma péssima campanha pro Leicester. Opções de entradas para esse jogo. Over 2,5. Acredito que saia ali um cenário de 3 gols nesse jogo, né? É uma boa opção. O Chelsea leva, o Leicester leva. Eu acredito que o over 2,5 case bem nessa situação. Destaques individuais. Cole Palmer para finalizações no alvo. Pelo menos 2 vezes. E Victor Christensen, do Leicester, para roubo de bola. Ele tem uma média de 4 por jogo, então vale a pena dar uma olhada nisso aí. Partindo para o nosso terceiro jogo de hoje e não o menos importante, o Napoli enfrenta a Fiorentina. O Napoli é favorito por esse jogo, vem como favorito, mas eu não sei não, hein? Fiorentina é um timezinho encardido. Uma cotação de 1,55 pro Napoli, eu não colocaria, tá? Não entraria na vitória do Napoli a 1,55, talvez aumentando
vendo esse valor dessa cotação, eu entraria. O Napoli busca recuperar a liderança da Série A, enquanto a Fiorentina divide as suas atenções com um jogo decisivo que tem contra o Panathinaikos no meio de semana pela Conference League, né? Ele já saiu perdendo no jogo passado na Grécia e agora vai ter que reverter o resultado. Então, a Fiorentina vem com o foco dividido para esse jogo. Se tratando de estatísticas, a Fiorentina tem apenas uma vitória nos últimos 6 jogos fora de casa e perdeu os últimos 2 consecutivos. Tá? Os últimos 2 tomou taca. O Napoli empatou os últimos 2 jogos e perdeu pontos importantes na tabela que poderiam ter consolidado a sua posição ali na liderança. A tendência para esses jogos é de poucos gols. Opções para esse jogo. Se você for entrar no Napoli, entra casa ou empate, tá? Entra protegendo o empate. Se a cotação estiver muito baixa, você pode entrar com o empate anula. Casa vence, empate anula a aposta. Uma opção que eu gosto também é over meio gol HT. O Napoli ele marca bem no final do primeiro tempo, tá? A Fiorentina toma gol no final do primeiro tempo. Então mais de 0.5 gols HT é uma boa opção. Partindo para o nosso quarto jogo, esse aqui, duelo de gigantes, Real Madrid e Rayo Vallecano. Gosto muito do time do Rayo, é um time que eu me identifico bastante, gosto bastante. E vamos lá, Real Madrid favoritaço para esse jogo, pagando uma cotação de 1,28. É uma possibilidade, né? O Real Madrid pode vir meter uma sacola, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Por que eu não acredito que isso vai acontecer? Analisando o histórico dos 2 times, o Rayo briga por uma vaga na Conference League. Tá brigando diretamente com o Real Betis. E o saldo de gols é muito importante. Nesse momento, eles estão empatados em saldo de gols. Pro Napoli, pro Rayo Vallecano, é mais interessante não tomar gol do que meter a cara e sair pro jogo. Então, talvez ele vá buscar um ponto, um empate na casa do Real. Talvez isso desenhe um cenário de menos gols nesse jogo. Falando de estatísticas, nos últimos confrontos diretos tivemos 2 jogos com over 2,5 e um jogo under 1,5, que foi um jogo que deu 1-0 entre os 2 times. O Real Madrid costuma sair na frente na maioria dos seus jogos e os seus gols acontecem no final do primeiro tempo e início do segundo. Opções de apostas para esse jogo. Casa vence. Um golzinho pro Real ali, safe, né? É uma boa opção. Se o time vier completo, se o Real vier completo, eu colocaria o Mbappé pra finalizar. Colocaria pelo menos 2 finalizações ali pro Kylian Mbappé. E tem um destaque importante do lado do Rayo, que é o Andrei Ratiu. Como que fala? Andrei Ratiu, alguma coisa assim. Pra roubada de bola e faltas. Ele é o cara que vai marcar o Vinícius Júnior ali, na mesma posição, né? Então, eu acredito que saia falta e roubada de bola. Ainda mais o Vini gosta de driblar, sofre muita falta. Até dá pra pensar num cenário de cartão nessa entrada também. Quinto e penúltimo jogo de hoje. Ele, o todo-poderoso Timão. Pra quem não sabe, eu sou corintiano roxo. Isso atrapalha minhas análises? Às vezes. Não vou mentir. Mas eu vejo o Corinthians como favorito nesse jogo, porém tem um probleminha que é o jogo do dia 12 contra o Barcelona de Guayaquil, que nós tomamos uma fumada, né? E vamos nessa. Coringão e Santos. Santos com o menino Ney voando, graças a Deus, agora de volta à seleção brasileira. Torço muito por ele, pra mim um dos melhores jogadores do Brasil no momento, né? Não tem comparação. Tá machucado, beleza, mas cara, é diferenciado. Cara, é diferenciado, não tem boca. Mas agora vamos ao jogo. Corinthians vem de uma derrota de 3-0 pro Barcelona e tem um jogo de volta no dia 12/3. Pode impactar na sua escalação para esse jogo, apesar de que são quartas de final do Paulista, né? E se o Corinthians for eliminado da Libertadores, for eliminado do Paulista, entra em crise. Vocês sabem como é o Corinthians, entra em crise. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do jogo da quarta-feira, tá? Pode ser que algumas peças sejam poupadas, mas eu, como corintiano, acredito que o Corinthians venha completo, espero que venha completo para esse jogo. O Santos perdeu o último jogo contra o Corinthians, pode vir mais cauteloso, o jogo pode ser mais truncado com o Corinthians como favorito, mas não é um jogo para placar muito elástico, tá, pessoal? Não é um jogo para placar muito elástico. Os 2 times vão se estudar bastante e não vão deixar brechas um para os outros para arriscar sair fora do campeonato. Então, não entrem em muito
muitos gols nesse jogo, porque a chance é de não sair. O que eu vejo de opções mais seguras para esse jogo? Proteger o empate. Proteger o empate. Então, como o Corinthians vem como favorito, a minha opção para esse jogo é uma chance dupla pro Corinthians. Casa ou empate pro poderoso Timão. Outra opção muito boa, o Corinthians marca muito no segundo tempo, principalmente ali na Bacia das Almas, né, no desespero, no finalzinho do jogo. Então, uma opção boa seria mais de 0,5 gols HT no segundo tempo, né? Mais de 0,5 gols no segundo tempo. Essas são as duas opções para hoje. E agora, uma dica bônus para vocês, como eu falei no início do vídeo. Tem uma pegadinha gigantesca nos sites de aposta, que é a cotação de 1,90 pro Fluminense vencer o Volta Redonda. Fluminense pode vencer o Volta Redonda? Com toda certeza. Venceu de 4-0 jogando no último jogo, né? Venceu de 4-0. Só que agora não precisa vencer. Agora não precisa vencer. O Fluminense pode perder de 3-0 que passa. Então, não vejo valor em colocar o dinheiro diretamente no Fluminense nesse jogo, tá? Tem mais time? Tem, mas provavelmente vai poupar jogadores e provavelmente não vai entrar com aquela vontade toda de ganhar. Se você tá pensando em entrar nesse jogo, fica ligado, pode ser uma pegadinha aí, certo? Esses foram os jogos com mais valor que eu encontrei para esse sábado. Espero que essas análises te ajudem a tomar decisões mais acertadas sobre as suas entradas e lembrem-se, pós-esportiva não é investimento, dá para ganhar dinheiro sim, mas você tem que ter uma boa gestão de banca e saber qual o momento e qual o jogo você pode entrar e qual jogo você não é melhor não entrar. Se você quer facilitar as suas apostas, tá sem tempo de pesquisar os jogos, de ver as análises, baixe o meu aplicativo do Tips do Cezão. Lá você vai encontrar os nossos grupos que já vem com os bilhetes prontos, já vem com o link das apostas, promoções diariamente, lista de análise de jogos e eu entrego isso tudo lá dentro para você. Se você clicar na descrição aqui, tem o link aqui, você já pode baixar direto no nosso aplicativo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dá aquela moral, irmão. Dá aquela moral pra nós. Clica no botão, se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações, faz tudo que tem pra fazer, que aí eu fico criando mais conteúdo e trazendo mais informações aqui pra você fazer o seu jogo com mais segurança. Por hoje é isso, valeu pessoal, bom domingo pra todo mundo, aquele abraço e tchau!